Vamos lá, irmã, mulher de Deus, para mais um momento, para mais um tempo onde nós estaremos refletindo sobre a bondade e o amor de Deus, com o intuito de estarmos ligadas à videira, reposicionadas para que a gente possa frutificar e o nosso fruto possa permanecer, porque nós temos a plena convicção de que tudo que nós construímos para o Senhor, em Deus, firmados no próprio Cristo, com certeza vai frutificar e vai permanecer. Ontem nós estávamos falando sobre a segurança em Deus. Eu não sei o que o houve, ou o motivo, mas houve uma interrupção da nossa gravação. Eu acredito que foi o meu próprio celular, interrompeu. E aí nós iríamos seguir para concluir o assunto no vídeo de ontem mesmo, mas não foi possível. Então nós decidimos fazer um segundo momento, ainda refletindo dentro desse tema da segurança em Deus. E quando a gente fala em segurança, a gente tem que entender uma situação, um conceito muito básico de segurança. É o estar seguro. É o ter essa sensação de estar seguro. Essa sensação de estar seguro, ela nos dá a ideia do afastamento do perigo. E aí, como a gente pode entender isso? Trazendo para a condição da videira, trazendo para nós estarmos ligados à videira, mas ao mesmo tempo com essa sensação de estar seguro e afastadas do perigo, mesmo quando nós vivemos num mundo de perigos. E essa é a grande questão que nós precisamos entender. Essa é a grande questão que nós precisamos começar a abrir o nosso entendimento, a nossa mente, e começarmos a entender que o mundo não tem uma parte na terra, no mundo, tanto terreno quanto espiritual, que ele não esteja diante de algum tipo de perigo. E quando nós não temos essa cobertura do Senhor, quando nós não estamos ligadas na videira, bebendo nessa fonte que é Cristo, nós ficamos sim sujeitos aos perigos desse mundo. Por que quando eu estou ligada à videira, eu tenho essa sensação de estar seguro? Porque isso é real. Porque isso é verdade. Porque essa segurança eu só posso encontrar em Deus. Essa segurança eu só posso encontrar no Senhor. Como é que eu posso deixar o meu filho ir e vir, e vai para a aula e volta, trabalha e sai, da mesma proporção o marido ou os parentes? E qual é a segurança que eu posso dar para essas pessoas? Por mais que eu faça a minha parte, e nós devemos sim fazer a nossa parte, a nossa parte ela não pode ser anulada em detrimento, eu estou seguro em Deus, então eu vou deixar as portas abertas, eu vou dormir de portas abertas, eu vou sair em horários que eu sei que são horários que realmente são horários de pouco movimento, que já existe um registro de muitos movimentos violentos nesses horários. E aí então eu preciso fazer a minha parte. É fechar as janelas, é fechar trazer uma vigilância maior. Quando eu falo de terra. Mas quando eu falo de mundo espiritual, não tem uma vigilância maior que não seja oração, estar ligada em Deus,
comunhão com o Senhor, declarando a palavra, entendendo a palavra e sabendo quem eu verdadeiramente sou em Deus. Porque aqui na terra, a gente faz a nossa parte dentro de um contexto humano e é legal, e é saudável, e é bom. Mas como eu fazer no mundo espiritual? A única forma de eu fazer, não dá para eu colocar grades no mundo espiritual. Não dá para eu dizer, olha, esse horário aqui no mundo espiritual, ele é mais violento, ele é mais soturno, não tem nenhum movimento. Eu não tenho esse controle das questões espirituais. Eu não sei realmente quais são os movimentos que estão ocultos aos meus olhos. Então eu preciso, quando se trata de guerra, de batalha ou de mundo espiritual, permanecer vigilante constantemente. E eu não posso negligenciar. Porque como nós já temos visto e há muitos anos nós temos ouvido que existe uma batalha espiritual, sim, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Da mesma proporção que existe pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Nós estamos numa guerra. E não fui eu que escolhi entrar nessa guerra. Eu só decidi estar ligada à videira. Eu só decidi beber dessa fonte. Eu só decidi que eu não sei governar a minha vida. Eu decidi que o governo da minha vida eu entreguei na mão do Senhor. E entendendo que como pecador e reconhecendo cada um dos meus pecados, eu entrei lá, reconhecendo a cruz, reconheci o Senhor como meu Salvador. Esse é o passo inicial para já de imediato colocar você numa guerra. Ah, então eu não quero fazer isso. Mas ficar fora também é uma batalha. Também é uma guerra. Porque aqui, quando eu decido estar no Senhor, eu tenho a segurança de uma vida eterna. Eu tenho a promessa e a segurança de que Ele estará comigo sempre, que Ele nunca vai me deixar. Aqui eu tenho a segurança e a promessa de que eu não estou só. Aqui eu tenho a segurança e a promessa, segundo a palavra que a gente tem entendido, que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. E ao derredor está o nosso adversário. Então aqui eu tenho a promessa de algo além do que aqui. Então, nós estamos diante de uma batalha. Só que eu decido quem é o general que vai ficar à frente. Porque eu decidindo por Jesus ou não, a sua vida sempre vai estar no meio de uma batalha. Porque o adversário, ele luta pela nossa alma. Ele luta para nos fazer e para nos sair da videira, para tirar a gente da videira. Porque ou eu decidindo pelo Senhor ou não, eu estou numa guerra. E essa guerra, o prêmio principal é a minha e a tua alma. Então a gente precisa ter esse entendimento muito claro, porque se a gente não tem esse entendimento, a gente começa a pensar, eu não quero essa guerra, como se não decidido pelo Senhor fosse me deixar isento ou longe da guerra. Não é verdade. Com o Senhor ou sem o Senhor, a nossa alma sempre vai ser motivo de guerra no mundo espiritual. Porque tudo que o adversário quer é nos oprimir, é nos deixar refém e no final de tudo, ainda não permitir que a gente desfrute a eternidade ao lado do nosso Senhor. Então, a diferença aqui é quem está governando a minha vida. A diferença, nesse caso, qual é o governo que está sobre mim. Se é o governo do Senhor ou se não é o governo do Senhor. Se é o governo do Senhor, eu tenho que estar aqui, na fonte. Eu tenho que estar aqui, na videira, ligada, recebendo e bebendo dessa fonte. Tá, voltando ao raciocínio inicial. Estar aqui não me tira do mundo de perigo, mas me dá
a plena convicção e a certeza de que eu não sou desamparada, de que eu tenho um Deus que me cuida, que me guarda, que vigia a minha casa, que cuida da minha família, que guarda a entrada e a saída do meu filho. E essa convicção eu tenho plena em Deus, porque eu estou ligada à videira, porque eu estou ligada ao Senhor, porque eu estou bebendo na fonte que é Jesus. E essa sensação de segurança, ele traz uma tranquilidade, a paz que todo o ser humano precisa. Você já viu uma pessoa diante do perigo, correndo do perigo? Ela não consegue ter a tranquilidade, a sensação de alívio e paz. A sensação de alívio e paz só vem depois que ela se vê em algum lugar ou um local seguro. Até então ela começa a correr desesperadamente, da palpitação, o coração começa a bater acelerado, a mente começa a ter pensamentos tumultuados e ela começa no frenesi, correndo para salvar a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos em perigo, nós estamos correndo para sobreviver. Mas quando nós, sozinhos, quando nós estamos, mesmo no mundo de perigo como é o mundo hoje, e sempre foi, quando nós estamos ligados à videira, nós nem precisamos sair correndo, com palpitação, com taquicardia, suando, se escondendo, porque o nosso esconderijo é no Senhor. O nosso esconderijo é no Altíssimo. O nosso esconderijo é em Deus. E se eu estou escondida em Deus, por estar ligado à videira, na fonte verdadeira que é Jesus, obviamente que eu consigo ter tranquilidade, eu consigo ter descanso e eu consigo ter paz. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, minha irmã, você consegue sim. Porque você tem entendido que aquele que te guarda não dorme, que aquele que te guarda é governo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua existência. E isso não tem preço. Isso não tem como nós duvidarmos da bondade do Senhor. Então, que a cada dia nós possamos estar mais ligados a essa videira, entendendo que nós não sabemos cuidar de nós. Que a gente não sabe quando sai de casa e aonde está o perigo no meio do caminho, ou indo ou voltando. E a gente não sabe quando sai de casa aonde está o laço do passarinheiro. A gente não sabe quando sai de casa, ou nós, ou qualquer uma pessoa da família, aonde está a armadilha que tenta nos prender. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele sabe onde está o laço do passarinheiro, onde está a armadilha, onde está uma oferta de engano. Ele sabe tudo. E Ele nos guarda. Ele nos alerta. Ele nos orienta. Ele nos avisa. Ele, às vezes, se for necessário, Ele até nos atrasa. Eu estou muito aborrecida porque atrasou, porque isso, porque aquilo. E eu já vi relatos de pessoas dizendo que houve um atraso em alguma situação. Era uma situação de deslocamento de transporte. E o transporte que ela estava teve um problema, o pneu furou, alguma coisa assim nesse sentido, que atrasou. E tiveram que descer, esperar, aguardar. E o carro que foi na frente, quando eles resolveram a situação e conseguiram seguir a estrada, o carro que foi na frente teve um acidente. Então são relatos reais, são relatos da vida natural e cotidiana. Deus, Ele não deve nada a ninguém. Ele é protetor, porque Ele é Pai. Da mesmo sentimento que nós temos para com os nossos filhos, enquanto pais,
de proteger, de guardar, de zelar, de cuidar, de limpar, de organizar, de preparar comida, de montar uma mesa, de celebrar. Deus não é diferente para conosco. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos guardar. Ele tem prazer em livrar a nossa vida e colocar debaixo das suas asas seguro e protegido. Ele tem prazer de nos dar o livramento e nos colocar num banquete para nós podermos celebrar. Porque Ele é Pai. E nós precisamos aprender a desfrutar sim da paternidade do Senhor. Nós precisamos aprender a desfrutar do amor de Deus. Entendendo que quando eu verdadeiramente estou ligada a essa videira, o Senhor me guarda. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de tudo que está ao meu redor, cuida do marido, do filho, da casa, da ida e da vinda. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. E a gente não pode duvidar disso, porque Ele faz porque Ele ama os seus filhos, porque Ele ama cada um de nós. E nós precisamos entender o amor de Deus, a bondade de Deus e tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Que nós possamos entender que nós devemos fazer a nossa parte sim. E a nossa parte no nível terra, nesse nível terra, é olhar e ter uma vida dentro da minha responsabilidade, perceber onde pode estar os perigos. Mas no mundo espiritual eu não posso fazer isso. No mundo espiritual eu só posso fazer a minha parte, orando, entregando a minha vida ao Senhor, estando ligada à videira, bebendo na fonte do Senhor, estando na palavra do Senhor. No mundo espiritual é assim que a gente vence, é assim que a gente ganha. Se relacionando, acreditando, colocando a nossa vida na total dependência e amor do Senhor. E dessa forma, nós temos sim essa sensação de segurança, a sensação e a ideia, a crença. Nós acreditamos verdadeiramente que nós estamos afastados do perigo, mesmo vivendo no mundo de perigo. Obviamente que coisas acontecem. Acidentes acontecem, situações acontecem, mas normalmente, mesmo quando as coisas acontecem, Deus está no controle. Mesmo quando nós passamos por momentos de dificuldade, esses momentos de dificuldade, eles não acontecem para nos, mostrar que Deus ele não está no controle. Pelo contrário, esses momentos de dificuldade estão justamente para dizer que mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, Deus está sim no controle. E às vezes alguns momentos de dificuldades ocorrem porque Deus quer nos ensinar algo. Sempre o Senhor nos ensinou algo. E isso a gente vê no próprio modelo do ministério do Senhor Jesus. Ele sempre, tempo que ele esteve na terra, ele esteve fazendo e ensinando. Porque muitas vezes, o exemplo, não muitas vezes não, sempre o exemplo arrasta. Então esse foi o modelo do Senhor. Sempre fazendo e ensinando. Então, quando ele permite que algo aconteça, sempre ele quer nos ensinar alguma coisa. Mesmo diante de situações adversas, a gente tem que entender que o pior poderia ter acontecido. Mesmo acontecendo, Deus deu o livramento. Que muito pior poderia ter ocorrido. Tem um testemunho de uma pessoa próxima a mim, que ela estava orando pela manhã. E aí aconteceu que o Senhor tomou ela na presença do Espírito, na ação do Espírito. E aí ela entendeu que ela deveria orar no carro.
E o carro era do filho dela. E ela começou a orar no carro e Deus começou a fazer uma obra ali naquele carro e tal. E o Senhor disse que dava o livramento. E nesse período, à noite, o filho saiu. Quando foi à noite, o filho foi abordado. Na hora que ele ia entrar no carro, por 1 ou 2 assaltantes. E o que aconteceu? Que tinha um deles, ou que estava lá, estava muito nervoso e queria matar aquele jovem. Então, e ele manteve a calma, disse, não, olha, você pode levar, você vai, leva o que você quiser e tal. E naquele momento, naquele dia, a gente viu um milagre de Deus. Porque o que estava preparado para aquele jovem era a morte. E a gente não tem dúvida disso. Porque aquele homem que abordou para assaltar, ele estava com sangue nos olhos. Ele queria matar alguém. Mas Deus não permitiu. O que eu quero dizer para você com isso? Nós estamos falando da segurança de estar em Deus. Deus permitiu o assalto. Deus permitiu aquele jovem ser abordado. Deus permitiu que ele passasse por aquele processo. Mas em todo o tempo ele se manteve calmo e tranquilo, confiando em Deus. E lembre que pela manhã o Senhor já tinha usado a mãe dele para dar o livramento. Mas ele passou pelo processo do assalto. Mas ele não foi morto. Porque na realidade, o que a gente vê diante dos relatos é que aqueles homens, ou aquele homem, eu não lembro se era 1 ou 2, eles vieram para matar. Eles queriam matar, real. Eles não queriam somente roubar. E a gente sabe, voltando para a guerra espiritual. Então, porque Deus permitiu que ele passasse, por isso não livrou. Não, gente. Irmã, ele livrou. Foi um grande livramento. Porque essa mãe que de manhã estava ligada na videira, clamando, bebendo na fonte, apresentando a casa, apresentando a família, apresentando o filho, o Espírito veio, olha, vai lá, unge aquele carro, o motorista do carro. E o Senhor ainda sinalizou que era o motorista do carro. E aí ela entrou em batalha de oração. E no meio dessa batalha, Deus deu vitória. Por quê? Mesmo ele passando pela dificuldade, mesmo ele passando pelo assalto, mesmo ele passando por aqueles minutos, que quando a gente está diante de uma situação dessas, os minutos parecem uma eternidade, parecem horas. Mesmo ele passando por aquele contexto, Deus deu a vitória. Porque a vitória não é o que ele levou, o que eles levaram, material. A maior vitória é a nossa vida. A maior vitória é a nossa salvação. A maior vitória é Deus guardando a nossa casa. Então, Deus guardou. Deus livrou. Deus salvou. Porque naquele momento, a alma, a vida daquele jovem, poderia simplesmente ter partido da terra, sem ao menos desfrutar da sua juventude, porque era muito jovem. E Deus guardou. Então, com esse relato, desse testemunho da irmã, eu quero quero deixar para nós, mulheres, a importância de nós estarmos em oração, a importância de estar ligada à videira, a importância do clamar, a importância do buscar em Deus respostas. Porque Ele é bom. E nada, irmã, nada, absolutamente nada vai te dar a segurança que você precisa, a não ser o Senhor. Só Deus pode nos dar plena convicção e segurança. Só Ele. Ninguém na terra pode dar a segurança que Ele dá. Então, que nesse dia nós possamos entender, estar atentas, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor e a sua bondade são inquestionáveis. E nós queremos liberar um tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde tua casa, que Deus guarde a tua entrada e a tua saída,
Que Deus guarde a tua família. Que o Senhor guarde teus filhos. Que o Senhor guarde a tua parentela. Que você possa ser uma mulher prudente e entenda que o teu lugar é na videira, é ligada à videira, é bebendo da fonte original, entendendo que o teu lugar agora não é mais só querendo fazer aquilo que eu quero, a vontade minha pessoal. Não, nós estamos sim, Senhor, abrindo mão de nossa vida, abrindo mão de nossa vontade pessoal. Nós estamos sim, Senhor, abrindo mão de nós mesmos, porque nós entendemos já que nós não sabemos governar a nossa vida e a nossa casa. E por isso, Senhor, nós abrimos mão de nós para estar contigo, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para andar na tua presença, para estar ligada à videira, para beber na fonte direta que és tu, para que a gente possa desfrutar de tranquilidade e paz, sabendo que tu não dormes, que és tu quem guarda, que és tu quem mantém segura a nossa casa, que a nossa vida ela está segura no Senhor. Deus, para cada pessoa, para cada mulher, para cada família, para cada lar representado, que nesta hora ouve esta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, desperta essa mulher para que ela entenda que o lugar dela não é longe da videira, que o lugar dela é na videira, que o lugar dela é na tua presença, que o lugar dela é em ti. Desperta essa mulher que dorme, desperta essa mulher que ainda não entendeu, desperta essa mulher, Senhor amado, tira as escamas dos olhos, as escamas do engano, as escamas, Senhor amado, de todo o atrativo da terra e terreno, porque, Senhor, muito mais tu pode nos dar, muito mais tu podes fazer pela nossa vida, pela nossa causa e pela nossa casa. Nos ajuda, Deus, a sermos mulheres reposicionadas na tua presença. Nós clamamos agora. Entra, Deus, em cada lar, em cada vida, nesta hora. Que neste momento, cada pessoa, Deus, que está, Senhor, ouvindo para esse momento, esta oração possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. É o que nós declaramos nesta manhã, neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que em tudo, Senhor, tu sejas glorificado. É o que nós declaramos e dizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Fica na Shalom do Senhor.